Fazer intercâmbio é o sonho de muitos jovens brasileiros. Não só jovens, seja para estudar, trabalhar, aprender um novo idioma, viver fora do país, pode ser uma experiência transformadora. Viu? Mas para que esse sonho não vire dor de cabeça, é preciso planejamento, informação e escolhas certas desde o início. Então, para tirar as dúvidas sobre intercâmbio, a gente recebe agora no nosso estúdio a consultora de viagens Ivana Malerba. Seja bem-vinda! Tudo bem? Tudo bem? Prazer. Linda, como sempre. Tudo bom? Ivana, seja bem-vinda. Obrigada. A gente separou aqui um lugarzinho Por para favor. você. Fique à vontade. Eu falei ali, intercâmbio, a gente nela colocou assim, jovens. Não só são jovens, né? Não. Na verdade, se a gente fala em intercâmbio, automaticamente a gente pensa nos jovens, porque isso vem de um tabu de uma vida inteira, né? Vamos colocar aquele adolescente que acabou de se formar, precisa pensar na vida, vamos aprofundar uma língua, então acabou se tornando uma coisa mais referente a jovens. Mas hoje não. Hoje a gente tem excelentes oportunidades, excelentes produtos no mercado que são voltados para todas as idades, né? 40 a mais, para os 60 a mais. Então tem muita coisa legal que não, vamos dizer que não é mais só pro jovem, né? Ai, que bom. Isso coloca Nos alegra, né? Isso, coloca no nosso coração a oportunidade ainda de fazer um intercâmbio, né? E quando a gente fala dos lugares, hoje em dia tem os queridinhos, os mais procurados? Olha, tem todos os lugares, mas tudo vai depender muito da língua também, né? Que a gente fala muito do inglês, mas o inglês hoje, ele não é só a língua que se procura. Então, você tem muita gente que procura, por exemplo, o espanhol. Você tem gente que, por exemplo, já domina as duas línguas por conta de trabalhar numa empresa, precisa aprofundar um alemão ou alguma outra coisa. Mas se a gente falar mesmo dos destinos, alguns destinos já são aqueles bem tradicionais, né? Canadá é um destino que... Sim. Tá que sempre, recebe, né? tá sempre ali. Irlanda é um destino, até mesmo por conta do custo-benefício, é muito interessante. Então a gente tem Austrália, Nova Zelândia, a gente tem novos destinos surgindo que também estão muito em alta, que é Malta. Então assim, tem bastante de lugares, né? Aí depende muito do gosto de cada um, de tantas outras coisas que são muito importantes analisar, né? Antes do embarque, de fato, aí acontecer. Quando a gente fala de intercâmbio, o que realmente é o intercâmbio? Ele é só um estudo? De que forma a gente pode tê-lo? Pode ser um trabalho, né? Exatamente. A gente fala em intercâmbio, a gente pensa que, teoricamente, a gente vai ficar trancado só numa sala estudando. É claro que o intercâmbio em si, ele é o estudo, o aprofundamento de uma língua. Mas hoje, a gente tem vários tipos de intercâmbio que não necessariamente são somente de línguas. Você pode fazer um intercâmbio de um curso mais profundo de culinária, você pode fazer um intercâmbio de outras profissões, embora ainda a língua seja a parte principal. Só que você não vai só fazer o estudo, a não ser que você precise fazer aquele intensivo, muito intensivo, porque a maioria das escolas, até por lei, você tem um número limitado de aulas que você pode ter de carga horária. Então, aquele outro tempo, muitas vezes, você tem disponível para você aproveitar o lugar, né? Para você poder, alguns, trabalharem, que isso ajuda você a custear mesmo, né? Essa despesa, poder realizar esse sonho. Outros não pensam tanto em trabalho, talvez não precisem dessa parte financeira, mas se aproveitam para fazer passeios, né? Porque, poxa, tem lugares que você tá ali e você tem do lado oportunidades de você explorar muito, né? A parte cultural mesmo. Muito! Tem lugar que, por exemplo, uma Irlanda, lugares que se você passa ali 6 meses, 3... sabe aquela coisa que final de semana pra gente aqui, eu tô em Aparecida, eu vou dar um pulo... Ubatuba, eu vou dar um pulo em Paraty. Vocês estavam falando, eu vou dar um pulo em São Paulo. Lá nós estamos falando de outros países que do lado, né, com trem, 1, 2, 3 horas você tá, ou um avião por menos tempo. Então, dificilmente uma pessoa que vá fazer um intercâmbio, ela vai voltar com um país só na lista, principalmente se você for para a Europa. Legal. Daqui a pouco eu quero perguntar para você se existe um tempo certo, documentos, enfim. Mas a gente tem aqui um depoimento de uma menina, de uma moça, que foi viver uma experiência diferente. Vamos assistir juntos?
Olá pessoal, eu sou Ana Júlia Costa, sou da cidade de Lorena, porém atualmente estou morando aqui na Austrália, na cidade de Brisbane. Eu cheguei há uma semana e eu sempre tive o sonho de morar fora do Brasil por algum tempo para viver uma nova experiência. Eu sinto que eu tenho apenas 24 anos, uma vida inteira pela frente, que agora é o momento de eu me jogar em novas aventuras, de eu me expandir e me movimentar. Até porque eu acredito que a vida acontece no movimento quando a gente se expande, quando a gente entra em contato com novas experiências. Foi isso que eu vim buscar aqui neste intercâmbio. Claro que eu também vim com o objetivo de desenvolver o meu inglês, até porque eu acredito que hoje no mercado de trabalho o inglês ele não é mais um diferencial, ele é o básico. Então eu tô aqui para virar fluente na língua, no idioma, conquistar também novos empregos, me desafiar em novas áreas. Em uma semana de intercâmbio, eu já consegui um trabalho fixo na Wackberry Açaí. É uma loja onde eu faço açaí, atendo os clientes, deixo a loja organizada e tem sido uma experiência muito legal. Também já fiz trabalho como cleaner, que é a famosa faxineira que ganha muito bem aqui na Austrália. E uma coisa que eu gosto bastante aqui no intercâmbio é que eu tenho aprendido muito que não existe diferença entre profissões. Aqui todos têm respeito, independente se você é um pedreiro, uma faxineira ou um advogado, por exemplo. Um fato curioso sobre a Austrália também é que aqui você ganha por hora e depende do emprego onde você tá. Geralmente o salário mínimo aqui, se eu não me engano, é $25 a hora. E além disso, também você recebe de forma semanal ou quinzenal o seu salário. Não é como no Brasil, que você recebe e paga suas contas de forma mensal. Tá sendo uma experiência muito enriquecedora. Tenho conhecido pessoas maravilhosas, tenho aprendido a andar sozinha de ônibus, abrir minha conta no banco, comprar meu chip novo, falar inglês. E se você aí tem 20 e poucos anos, 30 anos, na verdade, independente da idade, quer viver uma nova experiência, com certeza o intercâmbio pode ser uma possibilidade de você se jogar nesse mundão que é gigante e viver algo novo. Estou muito feliz com essa experiência e se você quiser acompanhar mais sobre a minha vida aqui na Austrália, te convido a seguir o meu Instagram. Muito legal, né? Muito, a empolgação dela falando da experiência e dos desafios que talvez aqui fossem pequenos, mas para lá, né, a independência, ou pegar ônibus, como ela falou, metrô, ter que comprar um chip de celular, tudo isso é incrível para quando você voltar, né? Dirigir. Eu acho que o mais bacana de você fazer um intercâmbio, obviamente, fora você aprender a língua, é você ter essa vivência, é você se permitir algo novo. É literalmente você sair da sua zona de conforto. Talvez coisas que aqui não faríamos, porque talvez tenhamos uns pai e mãe que facilita a vida, a língua, o dia a dia, tudo é mais fácil. Então, quando você está num outro país, numa outra cultura, te obriga a se desafiar, né? E fazer coisas que talvez nós nunca fizéssemos, estando só aqui. E ela repete uma coisa que a gente mencionou, não tem idade, né? E eu falo sempre isso para os nossos passageiros, para os nossos clientes. Às vezes, com 24 anos, você não pôde realizar aquele sonho, por N motivos na vida, seja financeiro, seja porque você precisou abdicar de alguma coisa, ou por conta da maternidade, e aí a gente vai guardando aquele sonho, né? Principalmente quando a gente é mãe, porque tudo passa a ser pro filho. Só que chega uma hora que o filho vai voar. E essa mãe? Então hoje esses intercâmbios e essas oportunidades que o mercado está oferecendo é uma chance também de ressignificar muitas mulheres, de trazer coisas novas. Porque quando você vai fazer um intercâmbio, principalmente um intercâmbio com mulheres, você não faz só a língua, você faz a vivência de conhecer outras histórias, de se reconectar com você, de se conectar com outras mulheres. E você vê mulheres assim, com 40, 50, 60 anos, vivendo coisas que é lindo de ver. Então é uma experiência, de fato, como ela disse, para todas as idades. E se todo mundo um dia puder fazer, não importa o lugar, vá, porque é uma experiência, assim, para uma vida, não? Existe um tempo, por exemplo, a partir de um mês, eu já posso fazer um intercâmbio de um mês, por exemplo? Pode. Na verdade, assim, o tempo do intercâmbio, normalmente, das escolas, varia aí a partir de 3 semanas, né? Até 6 meses, 3 meses, 1 ano. É claro que quanto mais tempo você fica,
mais você vai desenvolver a língua, né? Mais tempo você tem ali de treinar, porque muitas coisas é no dia a dia mesmo, né? Você tá nas salas de aula, mas no dia a dia você tá ali na comunicação. Então, quanto mais tempo você pode, melhor. Mas às vezes a pessoa não pode por questão financeira, não pode por questão de trabalho. Às vezes ela tem aquele um mês, ou aquela mãe que quer sonhar com aquilo, não pode ficar tanto tempo fora, é uma viagem de 20, 30 dias. Mas eu acho que o importante é a experiência, né? Esses cursos menores, por exemplo, você planta aquela sementinha ali do inglês, né? Você dá uma alimentada e depois você volta com aquilo mais, poxa, eu posso. E você dá continuidade aqui. Então, por isso é até legal, quanto mais tempo ou menos tempo você ficar, você escolher aonde você vai usar como moradia, para que você possa treinar com pessoas que não estejam ali falando a sua mesma língua. Porque isso também é muito cômodo, importante. Né? É cômodo se você, né, fica só no meio de brasileiros, aí Não faz não vai sentido. treinar Faz muito, né? sentido. E essa questão financeira, quanto custa? Porque é o sonho e tem a questão de planejamento financeiro. Documentos, de tudo também, né? Como que a gente consegue se organizar, já que alguém está assistindo a gente, falar como que eu consigo me organizar para ano que vem ou daqui a 2 anos, realizar esse sonho? Olha, apesar da gente falar que o intercâmbio ele é uma viagem, de fato, ele é um planejamento completamente diferente de uma viagem normal. Por quê? Documentação de um intercâmbio, ele é diferente de uma documentação de uma viagem. Porque nós temos, se você for para alguns lugares, a necessidade de um visto. E o visto do intercâmbio, ele é diferente de um visto se você for De turismo. de turismo, porque você vai precisar de um visto de mais tempo, você vai precisar de autorização, principalmente se o seu intuito é estudar e trabalhar. E isso não é uma coisa que você faz de um dia para o outro. Fora isso, você tem que analisar a hospedagem, se você vai ficar... cada custo é um custo, né? Então você pode ficar nas próprias universidades que oferecem os alojamentos, você pode ficar em casas de família que recebem, você pode ficar, se você é uma pessoa que tem como investir mais e quer mais privacidade num lugar só para você. Então todo esse planejamento e a sua expectativa, ela precisa no mínimo, tá? No mínimo 6 meses. De antecedência. Isso eu não estou nem dizendo assim, eu estou falando da parte mais dessa logística, porque depois a gente tem que ver o aéreo, seguro de viagem não é barato, um seguro para muito tempo e é uma exigência ter um bom seguro de estudante. Então, assim, são detalhes que você tem que estar atenta para não ter nenhum tipo de... vamos dizer, de problema. Mas eu tô ficando nesse lugar, nossa, como a gente falou agora, mas só tem brasileiro, não tô treinando. Isso tem que conversar antes, qual é a sua expectativa? Não, eu não quero ficar nem com um latino, nem com um brasileiro. Então, talvez a opção seja ficar realmente numa casa de família, porque ali a língua é diariamente falada no idioma deles. E o trabalhar no local, como a gente viu ali, né, ela falando, e nós já comentamos, facilita essa questão de custo, porque você vai se pagando, vamos dizer assim, né, trabalhando e pagando a sua viagem. Ajuda muito. Eu conheço pessoas que... eu vou dar um exemplo de Dublin, tá? Então, você trabalhava de manhã e estudava, perdão. Você estudava de manhã, é que também você pode escolher o turno, mas vamos dizer que fosse de manhã, que era o caso dessa. À tarde, ela tinha um trabalho... Normalmente, os trabalhos, na maioria dos países, como a gente teve a partilha, normalmente eles são em lugares como restaurantes, como hotéis, normalmente é nesse tipo de empreendimento. E aí, à tarde, você vai, normalmente, fazer o seu trabalho. Então, no caso, essa conhecida, ela estudava de manhã, à tarde, ela atendia numa loja de café, e à noite, ela ainda fazia outros bicos. Uau. Então, ela juntou uma grana muito legal, porque em muitos países, eles recebem uma gorjeta muito boa. Então, na verdade, ela vivia com a gorjeta e ela guardava o dinheiro do trabalho. Então, ela voltou faz pouco tempo e o muito legal dela, ela deu entrada numa casa. Olha, inclusive, ela era aqui do Vale do Paraíba. Então, assim, o intuito dela era, sim, aprender o inglês, mas ela tinha o intuito de também juntar um dinheiro e poder realizar um outro sonho aqui. Então, são várias coisas que o intercâmbio ele permite, né? Você contar que ela viajou a Europa inteira, não? Adorei.
Adorei. Muito bom. Muito obrigada, seja sempre bem-vinda. Acho que ela plantou sementinha em várias pessoas aqui, né? Plantou. Para viajar, para a gente aprender novas culturas. Saber que nunca é tarde para você realizar os seus sonhos, planejamento e foco. Exatamente. Os dados estão todos na tela, então se você tem alguma dúvida, quer saber um pouco mais de viagem, aproveita para segui-la, para fazer pergunta também, que depois você responde, né? Com o maior prazer. Se a gente puder ajudar todo mundo a realizar o sonho ou simplesmente tirar dúvidas, plantar essa semente, como você disse, talvez não vai ser agora, mas se a gente não planta, a gente não colhe lá na frente. Então, a Exatamente. gente está à disposição, todo o nosso time, para poder ajudar aí todo mundo que está acompanhando. Um beijo, Obrigada. Obrigada a viu? vocês.